capítulo 4, o 14 até o 16. Hebreus, capítulo 4, versículo 14. A palavra nos diz, tem como título: Jesus, o sumo sacerdote que se compadece de nós. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós lemos nessa palavra, nós vemos que Jesus se fez sumo sacerdote, se fez sacrifício, como ovelha. Nós sabemos que no Velho Testamento, os homens, para se redimir dos seus pecados, eles ofereciam o sacrifício de animais. Eles chegavam diante de um homem que era reconhecido como Deus, como sacerdote, homem também pecadores como eles, e eles apresentavam o sacrifício, e aquele sacerdote que também já havia apresentado o sacrifício, porque também era pecador, apresentava aquele sacrifício diante de Deus, para que eles fossem se remir, remir do pecado que eles já tinham feito até aquele momento. Mas de tempos em tempos eles tinham que voltar e apresentar outro sacrifício por outros pecados que eles haviam feito. E nós louvamos a Deus que o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, é tão misericordioso e sabia da fraqueza e das limitações do homem, que quando Adão e Eva pecou lá no Éden, e Deus falou que nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Com aquele pecado, com aquela atitude de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo, e Deus já mostrou, vocês serão limitados, o pecado, vocês tiveram conhecimento agora do bem e do mal, vocês são limitados. Mas eu previamente, o amor de Deus para com a humanidade, já mostrando que Jesus viria, nasceria de um homem, de uma mulher, e que esse se faria sacrifício por cada um de nós. Se apresentaria como sacrifício, como sumo sacerdote. A palavra que nós acabamos de ler nos diz que esse sacerdote conhece as fraquezas do homem, conhece as limitações do homem, conhece o quanto que o homem é limitado, e viveu aqui na terra, e se compadece por nós, porque ele viveu na terra, conhece as nossas limitações, mas em nenhum momento pecou, e se fez pecador em nosso lugar. Então ele se apresentou como cordeiro vivo para nos remir de nossos pecados, se fez sacrifício, nos apresentou, morreu uma morte de cruz, para nos remir dos nossos pecados. E a palavra de Deus nos diz aqui que possamos, conservemos firmes a nossa confissão, a confissão de aceitar esse Deus, esse Jesus, como Senhor e como Salvador de nossas vidas. Há um Deus que tem domínio sobre todas as coisas, que é Senhor sobre nós. E quando nós reconhecemos a Jesus como Senhor, nós entregamos a nossa vida a Ele, nós estamos dizendo: a partir de hoje não será a minha vontade, mas a sua vontade. E é o que nós devemos chegar diante de Deus a cada dia, com nossas limitações, e pedir: Senhor, ajude-me para que em mim seja feita a tua vontade. Mas tem que ser um desejo de nosso coração, porque o mundo nos oferece muitas coisas, mas o nosso Deus também viveu as mesmas coisas, porém não pecou. Então nós devemos conservar firme a nossa confissão de que nós aceitamos a um Senhor que não pecou e que nós somos limitados, mas o nosso Deus pode nos fortalecer, e que possamos estar cada dia confiadamente nesse Deus, servindo com todas as limitações, mas buscando força no Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz que no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Jesus falou, eu venci.
E a graça dele é sobre nós, a misericórdia dele é sobre nós. E nós devemos render a ele as nossas vidas. Que ele cresça aonde a gente for e que a gente diminua. Que a vontade dele sobreponha a nossa vontade. Que o querer dele sobreponha ao nosso querer. E que a cada dia a gente possa, Senhor, nos colocar na presença de Deus, né? Como ele fez esse sacrifício e nos deu condição de chegar diante do Todo-Poderoso. E que a gente possa reconhecer essa grandeza e nos render ao Senhor em oração. Falar com o Senhor. Conversar com o Senhor. E ouvir a voz do Senhor. Dar lugar para que a gente possa ouvir os propósitos de Deus para cada um de nós. Que o que a gente possa fazer não seja simplesmente de nós mesmos, mas que seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Jesus, depois do sacrifício dele na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, ficou um tempo com os discípulos, depois chegou o momento dele subir ao céu e estar ao lado do Pai. E ele falou: eu vou para o Pai, mas vos deixarei um Consolador, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que nos conduz no caminho da verdade, que nos adverte quando nós tomamos atitudes que não são agradáveis a Deus. Nós devemos dar lugar ao Espírito Santo a cada dia, para que a gente não venha a tropeçar em coisas que não sejam agradáveis a Deus. Que a gente possa se despertar com aquilo que não é agradável ao Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Tudo aquilo que tem aparência do mal, afasta-te. Então nós devemos estar ligado com o Espírito Santo. Cada dia nos render diante da grandeza do Senhor Jesus, e Ele vai nos orientar pelo caminho da verdade. Vai nos fortalecer, vai nos dar graça, vai nos ungir para que possamos fazer a obra dele aqui na terra. O Espírito Santo de Deus, Ele quer e Ele tem que encontrar morada em nós, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus, que possamos nos render ao Senhor para que nosso Deus possa nos limpar, tirar de nós que não é agradável a Ele e fazermos prosperar para a glória dEle. A palavra de Deus nos chama a atenção e nos fala que aquele que está arraigado na videira verdadeira, o Senhor Jesus, Ele vai limpando, vai tirando aquilo que não é agradável, aquilo que não pertence a Ele, e que a gente vai dando fruto. E nós devemos ter a posição diante de Deus, estarmos confiadamente, conservamos confiadamente a nossa postura de reconhecer a Deus como Senhor sobre nossas vidas. Então nós somos árvore plantada junto ali na árvore verdadeira, e o nosso Deus vai limpando, tirando o que não pertence, o que não é agradável, e nós vamos estar preparados para fazer a obra do Senhor aqui. E nós seremos bênção, e onde a gente for, o nome do Senhor será glorificado. E onde a gente pisar os nossos pés, será abençoado para a glória de Deus. E o que nós devemos fazer é posicionamento. Posicionamento diante da grandeza do nosso Deus. E o Senhor Jesus vai nos abençoar e nos dar caminho, e nos dar direção. E tudo que nós estamos vivendo hoje, nós vamos estar confiando no nosso Deus, firme na rocha que é o nosso Deus. E a palavra de Deus nos diz no 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, o que nós devemos é nos achegar diante de Deus, nos render diante da grandeza de Deus. Aquele que se prostra de joelho diante do nosso Deus, da autoridade do nosso Deus, Ele enche, transforma. A palavra de Deus nos diz: enchei-vos do Espírito Santo. Não é uma única vez, é todos os dias buscar o Senhor. É todos os dias se render diante da grandeza do Senhor Jesus. E nada do que vem acontecer vai nos destruir, porque o nosso Deus é vencedor. A palavra de Deus, como já falei, no mundo tereis aflições, mas Jesus venceu. O nosso Deus venceu. O adversário de nossas almas achou que Jesus morrendo na cruz, que pronto, acabou, mas não. Jesus ao terceiro dia ressuscitou e foi assunto ao céu do lado do Pai, e o Espírito Santo de Deus aqui a nos guardar, a nos fortalecer, a nos encorajar, a nos consolar diante de muitas dores que passamos aqui na terra, sim.
mas o Espírito Santo de Deus é o nosso Consolador. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos fortalece. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos capacita a fazer aquilo que para nós é tão difícil. Aquilo que para nós está sendo uma dificuldade muito grande, mas o nosso Deus nos fortalece. O Espírito Santo de Deus nos fortalece. E que possamos nos limpar, nos render diante da grandeza de Deus e sermos casa, morada do Espírito Santo de Deus. E que aonde a gente for, o Espírito Santo de Deus brilhe. E o Espírito Santo de Deus faça algo diferente onde a gente estiver. Porque nós somos templo, morada do Espírito Santo de Deus. Que a gente possa se render diante dessa grandeza do nosso Deus. Que é um Deus que mora nas alturas, mas que não olhe para nós com um olhar de que nós nos despreza cada um de nós. Mas não, é a sua misericórdia que olha sobre nós. Nós precisamos entender esse amor de Deus sobre nós. Esse amor que nos formou com suas próprias mãos, que nos guarda, que nos cria, que tem propósito, que quer se revelar para nós. O nosso Deus, Ele tem prazer em se revelar. Ele tem desejo e tem um relacionamento íntimo conosco. Em se revelar para nós com a sua grandeza e com a sua misericórdia. Então que possamos nos render e ser morada do Espírito Santo de Deus. E nos enchermos do Senhor Jesus e nos achegarmos cada vez mais confiadamente diante desse Deus todo-poderoso. Diante desse Deus misericordioso, que ouve as nossas orações, que ouve quando clamamos, que ouve quando nós nos colocamos e falamos: Senhor, não consigo, mas o nosso Deus pode. Não tenho como, mas o nosso Deus pode fazer. E aquilo que para nós é difícil, para o nosso Deus não há dificuldade. A palavra de Deus nos diz: por acaso há algo muito difícil para o nosso Deus? Não. Não há nada impossível diante da grandeza do nosso Deus. A palavra de Deus nos diz em Ezequiel 34, o 31 fala: vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Então, o nosso Deus, Ele fala que vocês são minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto, homens sois. Limitados, sim, sujeito a dificuldades, sim, mas eu sou o vosso Deus. Deus Todo-Poderoso, Deus que não é limitado, Deus que ouve e fala conosco, o Deus que contempla o nosso coração, o Deus que nos fortalece. Então nós somos homens, mas servimos ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que tem domínio sobre todas as coisas. O mundo jaz no maligno, mas o nosso Deus tem um controle sobre todas as coisas. E não é influência mundana, não é influência do inimigo das nossas almas que irá nos fazer perecer. O nosso Deus é maior sobre todas as coisas. Então nos posicionamos diante dessa grandeza, confiadamente, com ousadia diante do Deus Todo-Poderoso, e vamos nos render, e ao seu tempo o Senhor vai fazer aquilo que Ele tem que fazer em nossas vidas, porque Ele é o nosso Deus. Homens sois, mas eu sou o vosso Deus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.